O momento é complicado, a fase não é boa, muito pelo contrário, é tempo de crise, mas no futebol não há remédio melhor para a crise do que vitória. O Fluminense precisa voltar a vencer para respirar, senão pacificar por completo o clube depois dos últimos dias extremamente tensos, de muita pressão, de protesto da torcida, enfim. Mas pelo menos para voltar a respirar com um pouco mais de tranquilidade, para se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão, porque o Fluminense enfrenta hoje um Santos pressionado, um Santos que pode terminar inclusive a rodada no Z4, e parece que o Fluminense está na lanterna, mas não, o Fluminense é o terceiro colocado e pode eventualmente terminar essa rodada até na vice-liderança. Só para você ter noção, ou para a gente ter noção, nunca é demais reforçar o quão maluco o futebol pode ser nesses momentos de instabilidade e nesses momentos de crise. É assim, um Fluminense extremamente pressionado entra em campo hoje para buscar a vice-liderança do campeonato lá na Vila Belmiro. A partir das 4 da tarde a bola vai rolar e a gente vai contar essa história a partir de agora para vocês, com mudanças na escalação, com muita informação, inclusive do adversário. Vem comigo. Vamos lá, vamos colocar a tabela na tela, porque ontem já tivemos 4 jogos dessa 12ª rodada do Brasileirão. O Vasco venceu o São Paulo em São Januário por 2-1. O Chapecoense levou uma goleada do Botafogo em casa, 4-1 Botafogo. Vitória e Corinthians ficaram no empate em 0-0 e o Cruzeiro bateu o Grêmio por 2-0. Hoje a rodada segue às 11 da manhã, Internacional e Mirassol, depois os jogos das 4 da tarde, Santos e Fluminense, Curitiba e Atlético Mineiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, aí já às 6h30 da noite, assim como Bragantino e Remo, e às 7h30 o Flamengo fecha a rodada enfrentando o Bahia. Como eu falei, né, o Palmeiras está ali na liderança com 26 pontos, né, o Fluminense pode chegar a 23 e nessa rodada jogam em casa, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, então seria ainda mais primordial, fundamental, o Fluminense conquistar essa vitória para chegar ali aos 23 pontos, manter essa diferença para o Palmeiras e pelo menos seguir empatado em número de pontos com o rival, que vai ter um jogo muito difícil pela frente, né, com o Bahia, o quinto colocado, também com 20 pontos, ou seja, o Bahia pode ultrapassar o Fluminense nesta 12ª rodada, assim como o Atlético Paranaense, que também pode chegar a 22 pontos. Lá embaixo, a gente vai ver ali na zona do rebaixamento, Corinthians, com a vitória do Cruzeiro, o Corinthians entra no Z4, o Remo, Chapecoense com 8 pontos, o Mirassol com 6. O detalhe é que aí vale corrigir uma informação, eu já ia falando que o Santos pode terminar a rodada no Z4. Na verdade não pode, porque o Corinthians acabou empatando o jogo, né, foi a 12 pontos, o Cruzeiro já jogou, está ali com 13, então o Santos não poderia ser ultrapassado pelo Remo, por exemplo, só chegaria a 11 pontos. De qualquer forma, o Santos vem de resultados também bastante contestáveis, né? Pegou um time fraquíssimo na Sul-Americana, Recoleta, e acabou não vencendo em casa. Enfim, é uma equipe que não é de agora, já de muito tempo vem bastante pressionada. E olhando o histórico aqui, colocando na tela para vocês, a gente vê que o histórico recente é bem positivo. Para o Fluminense. O último jogo foi empate justamente na Vila, 0-0 ano passado, mas teve a vitória no Maracanã por 1-0 e nos últimos 12 jogos o Fluminense só perdeu 2. Venceu 5 vezes, empatou outras 5 vezes e perdeu 2 partidas. Então é um retrospecto favorável ao Flu neste momento. Jogos na história, 109 partidas, 43 vitórias do Flu, 25 empates, 41 vitórias do Santos, ou seja, né, é um confronto também bastante equilibrado no retrospecto geral. Bom, acho que não preciso nem dizer a importância que esse confronto tem para a recuperação do Fluminense. Vai trazer, sem dúvida alguma, uma vitória. Ela não resolveria todos os problemas do time, mas é claro que seria extremamente importante para trazer pelo menos um pouco mais de tranquilidade, né, para dar aquela respirada em meio a uma crise. E é um respiro que pode ser muito importante, porque semana que vem já tem Copa do Brasil, depois vem Libertadores de novo, né? A gente está em meio àquela sequência alucinante, maluca, pré-Copa do Mundo. Então você
alongar essa crise. Uma derrota hoje pode piorar ainda mais o ambiente, o jogador, o grupo vai ficando cada vez mais inseguro, o próprio treinador, né, que depois dessa derrota para o Rivadavia, o próprio Zubeldia parecia um tanto quanto perdido, sem saber como resolver o problema que foi criado e a forma como o time caiu bruscamente de rendimento em todos os sentidos. Hoje ele vai tentar fazer algo diferente e aí o Fluminense vencendo, foi o que eu falei logo na abertura, não tem remédio melhor para a crise do que vitória. Tem que vencer e não importa a forma, o jeito, o que importa é conquistar esses 3 pontos, para você estancar ali o sangramento, né? A situação está complicada, a pressão, isso traz insegurança, isso abala emocionalmente, você não tem mais o domínio que tinha antes daquilo que se propõe a fazer. Então tem que vencer do jeito que der, da forma que der, para a partir daí, aos poucos, tentar recuperar o rendimento. Não vai ser fácil, porque hoje o Fluminense tem desfalques importantes, tem jogadores que, sem dúvida alguma, são pilares dessa equipe, que mesmo fazendo jogos ruins recentemente, se a gente quando a gente olha para o banco de reservas, a gente não vê, infelizmente, ou pelo menos não tem a certeza de que teremos algo melhor. Então o Zubeldia, diante desses desfalques, ele resolveu tentar algo diferente. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, na provável escalação, sempre com a parceria da KTO. Você já sabe, o link está aqui embaixo na descrição. Tem Odão para esse jogo? Sim, tem Odão, é claro. Uma assistência, uma finalização do Neymar e uma do Ganso no jogo, olha só quanto que está pagando de ódio. Mas Paulo Henrique Ganso deve começar no banco de reservas, é sobre isso que a gente vai falar agora. Mas veja bem, uma finalização do Castilho na partida, um chute a gol do Castilho, está pagando isso aí que está na tela para vocês, 1,77. Acho que é uma boa dica, Castilho deve ser titular hoje. Odd quase 1,80 para um chute a gol do centroavante, me parece uma boa. A vitória do Fluminense, o Santos é ligeiramente favorito, não muito, mas porque joga em casa. Enfim, é só uma sugestão, você pode ir lá na KTO, utilizar a chance extra até R$30, apostou, perdeu, a KTO te devolve na próxima rodada até R$30 para você tentar novamente, mas tem que ir na aba promoções e ativar ali, tá, a chance extra se você por um acaso ainda não utilizou. E essa semana a gente recebeu um feedback muito maneiro da KTO, a galera chegando junto, indo lá, abrindo a conta. Aliás, mas pô, eu não tô ligado, não sei jogar, não gosto, não tô afim, mas posso ir lá e fazer meu cadastro rapidinho para dar uma moral para vocês. Pô, já tá maravilhoso, cara. Vocês não têm noção de quanto isso ajuda e a KTO reconhece isso e por isso também acredita, aposta no nosso trabalho. A gente tem moral pelo trabalho que a gente faz, mas graças a vocês também, tá? O link tá aqui embaixo, se você puder ir lá criar sua conta rapidinho, ajuda demais. Vamos para a provável escalação do Flu, já colocando na tela para vocês um time bastante modificado. Zubeldia deve escalar hoje 3 volantes para jogar na Vila Belmiro. A primeira vez que ele vai fazer isso de fato, um esquema que funcionou, por exemplo, muito bem na Copa do Mundo do ano passado. O time deve virar campo com Fábio, Guga na lateral direita, dupla de zaga James, Freitas e Arana na lateral esquerda, o meio de campo, ali o tripé de volantes, Bernal que voltou de lesão no último jogo, Bernal, Hércules, que também deixou a partida no intervalo contra o Rivadavia, vai enfrentar o Santos, e Alisson, começando, ao que tudo indica, o seu primeiro jogo como titular. Com isso, o Ganso fica no banco de reservas e não, o Gano não vai jogar. Foi isso que eu falei ontem? Gano, né? Uma mistura de Ganso com Cano. Não, esse jogador, esse reforço não chegou ainda ao Fluminense. Vi a galera zoando lá depois, nem percebi que eu falei isso. Deve ter sido isso aí. Mas não, tanto o Ganso quanto o Cano não pode ficar nem no banco porque está lesionado. Mas enfim, Savarino, Serna e Castilho deve ser esse o time titular do Fluminense. Lembrando que a gente tem os desfalques, né, suspensos Martinelli e Canóbio, por isso eles não estão no time, e também os lesionados, que são os mesmos da última rodada aí. Nonato, que segue numa transição eterna, não volta nunca, Cano, Lúcio Acosta,
Matheus, Reis e Soteldo. Todos seguem fora, são opções. Até por isso, Riquelme voltou a viajar, está com a delegação. Riquelme viajou, Fidelis também viajou, por mais que o Samuel ainda esteja à disposição. E Wesley e Natan, 2 jogadores, então 3 jogadores de Xerém fazendo, não sei se farão parte da lista, se vão para o jogo, né, para o banco, mas estão no grupo que ficará à disposição do Zubeldia para este confronto. Bom, gente, o que esperar? Primeiro, eu digo que, como falei ontem, no vídeo de ontem aqui no canal, para quem assistiu, o Zubeldia, para mim, toma a decisão correta. Ele errou uma vez, errou 2 vezes e poderia errar a terceira e continuar sendo teimoso. E aí não é ouvir o que o torcedor está pedindo ou fazer o que o torcedor está pedindo, porque é importante o treinador ter personalidade. Aliás, é fundamental, né? Tem que ter as suas convicções. Mas a linha é muito tênue com a teimosia burra, né? E aí você vai aos poucos jogando todo um trabalho no ralo, que era o que o Zubeldia poderia fazer se continuasse insistindo em alguns jogadores que não estão rendendo o que o time precisa neste momento. É o caso do Ganso, que eu já falei, para mim não tem condição de ser titular, de jogar 45 minutos em alto nível, um jogo fora de casa que vai ser corrido. Então, para mim, realmente é um jogo em que o Fluminense ele precisa voltar a combater mais o meio de campo. O Fluminense precisa ter mais força no meio de campo. O Alisson vai ser a solução? Não sei. O Bernal está voltando de lesão, mas algo tinha que ser feito. Não adianta colocar Bernal, Hércules e Ganso. Aí vai Savarino no ataque. Savarino não aguenta jogar 90 minutos também. Chega no segundo tempo, está morto, ele está desgastado. Ele não consegue se recuperar. E aí você vai ter Savarino e Ganso, 2 jogadores que não vão marcar. A partir dos 30, 35 minutos do primeiro tempo, vão começar a cair fisicamente. E aí, amigo, a gente está falando de -2. Aí você tem o Bernal voltando de lesão. Então é complicado, tem que buscar uma forma de equilibrar. E quando você está numa fase ruim como está o Fluminense, você tem que pelo menos correr, tem que brigar, tem que competir, tem que lutar. Isso é o mínimo que se espera. Então vamos lá, vamos organizar a casa de novo, vamos brigar aqui, vamos fechar bonitinho aqui. E não é jogar retrancado. O Alisson começou a carreira como atacante. Tem muita vocação ofensiva, fez muito bem esse papel no São Paulo. O Hércules também vai ter liberdade para sair, o Bernal vai ficar um pouco mais. E eles vão ser fundamentais para isso. Sempre falo, quando você joga com um tripé de volantes, esses volantes têm que sair para o jogo. Tem que dar opção para os atacantes, né? Tem que desafogar o time. Porque senão o Castilho recebe a bola lá na frente, não tem ninguém. O Savarino recebe a bola, não tem com quem dialogar, como está ali sempre o Lúcio presente. E aí fica um time altamente previsível. Isso é importantíssimo. O Zubeldia não queria escalar um time com 3 volantes, não era a intenção dele, mas ele entendeu óbvio, né? Que precisava dar um passinho ali atrás para recuperar a confiança, tornar o time novamente equilibrado, proteger o seu sistema defensivo e a partir daí, aos poucos, como eu falei, você vai recuperando o rendimento com confiança, com vitória. Porque derrota atrás de derrota, no clima que está, ele sabe disso. O trabalho desanda e aí para recuperar é extremamente complicado, não há tempo e nem paciência para isso. Então, eu creio que tudo isso passou pela cabeça do Zubeldia para que ele tomasse essa decisão e acho, sim, o caminho mais acertado. Se isso, né, na prática vai acontecer ou não, a gente vai descobrir, mas não adianta você querer algo diferente e ficar repetindo ali, as coisas, as opções, né, com jogadores que ainda não estão no seu melhor momento. O Arana, por exemplo, parece que ganhou posição. No ataque, o Castilho parece que ganhou posição do John Kennedy. Não é só uma opção física, né? Me parece, de fato, uma opção técnica, daquilo que ele entende que, no momento, é o melhor. Mas e o Midian nessa? O Midian segue lá. Um dia ele vai jogar. Um dia. Porque o Freitas não tem esse negócio de ter que poupar, desgaste físico, né? Se tiver 80 jogos no ano, 95, o Freitas estará lá. E aí fica complicado para o nosso Midian. Mas vamos lá, vamos ver, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Me deixa, assim, pode dar errado, como tudo pode dar errado,
mas me deixa um pouco mais tranquilo que o Zubedinho enxergou o óbvio e vai pelo menos tentar hoje fazer alguma coisa diferente. Tomara que dentro de campo o time possa responder positivamente a essa mudança. Caxígio, falou a Flu TV sobre a expectativa para o jogo de hoje, esse momento, a derrota no último jogo, como tudo isso está pesando. Bora ver o que ele disse rapidinho. No, hicimos una gran preparación, tuvimos algunos días para recuperar de los partidos anteriores y bueno, la verdad que hicimos un buen entrenamiento ayer, hoy y nada, sabemos que es un juego muy difícil, va a ser un partido muy complicado, ellos tienen grandes jugadores, pero nada, con nuestras armas obviamente intentaremos ir allá y traernos un buen resultado que nos acomode otra vez en el Brasileirão. Sí, fue una derrota dura para todos, en especial para nosotros que teníamos mucha ilusión de arrancar ganando en el Maracaná y hacernos fuertes. Pero nada, es así el fútbol, ya está, hay que dar vuelta a la página, seguir trabajando, mejorar. Obviamente que si perdimos y no nos fue bien hay cosas por mejorar, entonces estuvimos trabajando eso estos días y bueno, esperemos que no se repita en el próximo partido y lo podamos hacer de mejor forma. Aí, portanto, Caxígio falando aí com a Flu TV. Bom, tomara que ele possa hoje estar iluminado, fazer um golzinho, quem sabe, né? Caxígio faz um gol na Vila Belmiro, 1-0 Fluminense contra o Santos do Neymar. Hoje vai ter Neymar em campo. Neymar que vai entrar, para piorar ainda mais as coisas, né? Vai entrar com a corda no pescoço, talvez não seja a melhor expressão, mas vai entrar como se fosse o último jogo da vida, porque o tempo está passando. Ele quer ir para a Copa do Mundo e essa partida contra o Fluminense, sem dúvida alguma, vai ser uma vitrine ali para ele. Então, provavelmente, ele vai vir para tentar fazer o seu melhor jogo da temporada. E aí é mais um problema, porque ele, inspirado, estando ali minimamente em forma, evidentemente é um jogador muito diferente. Em breve, infelizmente, eu não estarei na Vila Belmiro, não foi possível, mas de ano que vem não passa, porque todo ano eu não consigo ir na Vila Belmiro. Quero muito conhecer o estádio Urbano Caldeira e estarei em breve por aí. Bom, é isso, é torcer para que Neymar não esteja numa tarde inspirada, porque se ele não estiver, o time do Santos é uma equipe que tem bastante dificuldade, tem muitas limitações e quem sabe o Fluminense não pode, estando num dia razoável, se aproveitar disso, né? Arbitragem, para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo, apita o Wilton Pereira Sampaio, ele mesmo, árbitro de Copa do Mundo, pois é. Auxiliado pelo Bruno Rafael Pires, trio de Goiás, né? E pelo Leone Carvalho Rocha, e o VAR vai ser o Rodolfo Toschi Marques. Bom, o Wilton, ultimamente, foi até ver aqui, cara, vou te falar, dos últimos 12 jogos, o Fluminense só perdeu 2. Retrospecto parecido com o Santos. Aliás, parecido não, igualzinho, né? Pegando os últimos 12, 2 derrotas, 5 vitórias do Flu, 5 empates. Esse ano ele apitou a vitória sobre o Remo lá no Mangueirão, 2-0, nenhum problema naquele jogo, e foi só. Ano passado foram 3 jogos, 0-0 com o Santos na Vila, olha aí, de novo. Foi aquele 0-0 com o Santos na Vila, foi o Wilton, 1-1 com o Juventude no Jacone e a vitória sobre o Bragantino por 2-1. Bom, todo mundo já conhece o Wilton Pereira Sampaio, né? Já sabe o que esperar, tomara que ele possa ter uma arbitragem decente logo mais lá na Vila Belmiro, jogo com transmissão da Globo, do Premier, mas eu não estarei, mas o jornal estará presente, como sempre, com a nossa reportagem. Rafael Siqueira estará na Vila Belmiro, trazendo informações do lado de fora, do lado de dentro, pós-jogo, com coletiva, com zona mista. Aliás, ingressos esgotados, setor visitante para esse jogo, então, torcedor tricolor presente. E a gente vai acompanhar tudo para vocês. A equipe, parte da equipe está aqui, Rafael Siqueira lá de Santos, trazendo todas as informações. Um abraço, pessoal, tamo junto, nos falamos mais tarde, fica com Deus e vamos buscar esses 3 pontos para pelo menos aliviar um pouquinho a situação.